Olá, oitavo ano, tudo bem? E então, curtiram bem o recesso? Acredito que sim. Agora que vocês estão mais descansados, vamos voltar com força total aos nossos estudos para garantirmos bons resultados na avaliação. Venham aqui comigo. Então, vamos estudar retas e círculos. Aqui nesse desenho, nessa reta verde aqui, que é chamada de reta R, representada por uma letra minúscula, é bom lembrar isso, é chamada de reta tangente. Por quê? Ela encosta na circunferência com um ponto em comum a essa circunferência. Nós temos outra reta tangente aqui, que é a reta S, também com um ponto comum à circunferência. Então, temos aqui duas retas tangentes. Temos essa reta aqui chamada de secante, ela vem aqui de fora, corta num ponto, corta no outro e prossegue, tá? Chamada de secante. Temos o raio, que é a distância do ponto central da circunferência do círculo e vai até ao ponto da circunferência. Por isso diz que uma circunferência tem infinitos raios, porque uma circunferência tem infinitos pontos. Então, se eu posso ligar do centro a um ponto da circunferência, eu vou ter infinitos raios. Temos aqui B, o diâmetro, que é a distância de um ponto a outro da circunferência, que também eu posso chamar de uma corda, só que ela é uma corda especial. É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Já temos aqui uma outra corda, mas esta não passa pelo centro da circunferência. Então, ela não pode ser chamada de diâmetro. Diâmetro tem que passar pelo centro da circunferência. Ok? Entendido? Bom, como nós falamos anteriormente, nós temos duas retas tangentes ao círculo. Com isso, nós temos o ponto de tangência aqui e o outro ponto de tangência aqui. Então, esse ponto de tangência vai ser dessa reta S e esse ponto de tangência dessa reta R. Agora, quando nós temos um raio aqui, ó, vamos traçar um raio aqui, raio, a distância do centro ao ponto da circunferência. Esse segmento de reta chamado de raio, tá? Com a reta tangente, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então, você não pode esquecer disso. Isso aqui sempre vai ser assim. Ah, e se eu traçar outro raio aqui? Esse raio aqui, com essa reta tangente, também vai formar um ângulo de 90 graus. Agora, observem aqui. Observem aqui. Eu tenho um ângulo aqui que mede A. Se eu colocar um outro ângulo aqui com a medida de 105 graus, quanto vale A? É o que o problema quer saber. Aqui nós não temos um triângulo, tá? Nós temos um quadrilátero. Então, nós temos aqui um ângulo de 90, um outro ângulo de 90, um ângulo de 105 e o ângulo A que eu quero descobrir. Então, eu vou começar pela soma dos ângulos internos. Nós aprendemos no bimestre passado que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360, tá? Então, SI, ó, se você quiser comprovar pelo cálculo, a gente relembra aqui. SI é soma dos ângulos internos. É igual a N menos 2 vezes 180. Isso aqui é uma fórmula que dá para você trabalhar para qualquer polígono de quantos lados ele tiver. Então, a soma dos ângulos internos, como estamos tratando de um quadrilátero, N é igual a 4 menos 2 vezes 180. N é igual a 4 menos 2, 2. Isso vai dar, vezes 180, dará 360 graus, que eu já havia falado. Então, para você fixar aí, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360. Do triângulo, 180.
por aí vai. Claro que você não vai ficar decorando quanto é a soma dos ângulos internos de todos os polígonos, mas se você, caso tiver uma dúvida na hora da prova, na hora da avaliação, utilize a fórmula para você tirar a sua dúvida e você vai comprovar isso aqui. Mas voltando aqui, a soma desse mais esse mais esse mais esse dá 360. Então, nós temos A, que é quem eu quero descobrir, mais 90, mais 105, mais 90. Não é a soma dos internos? Então, vai igualar a 360. Bom, então eu vou ter A, isso aqui, ó, 90, vai dar mais 90, 180. Mais 105 vai dar 180 mais 105, vai dar 285, igual a 360 graus. A vai ser igual a 360 graus menos 285. Isso vai ser igual, você pode fazer a continha aqui, ó. Setenta e 5 graus. Beleza? Então, fácil, não? Bom, no exemplo anterior nós calculamos ângulo, né? Utilizamos a reta tangente com raio. Agora nós vamos calcular essa medida aqui, ó. A medida que vai do ponto em comum das três retas que são tangentes a esses círculos aqui ao ponto de tangência, tá? Então, nós temos que essa medida aqui, ela vai do ponto em comum das retas ao ponto de tangência, essa daqui também, e essa outra reta tangente. Consideremos esses dois círculos com a mesma medida de raio, mesma medida de comprimento, mesmo tamanho. Então, se eu tenho que essa reta aqui é tangente a esse círculo e essa reta aqui também é tangente ao mesmo círculo, nós dizemos que esta medida é igual a esta. Essa medida aqui vai ser igual a essa medida aqui. Da mesma forma, essa reta também é tangente a esse outro círculo, que também tem essa outra reta tangente ao segundo círculo. Então, nós sempre definimos que o ponto de encontro dessas retas tangentes com o ponto de tangência também possui a mesma medida. Como aqui eu tenho a mesma incógnita, aqui x e aqui x, eu vou utilizar delas primeiro. Vamos dizer assim, eu quero descobrir o valor de x e o valor de y. Quem é x? Quem é y? Como aqui tem a mesma incógnita aqui, vamos começar por aqui. Então, nós temos 2x menos 7 é igual a x mais 3. Se esse pedaço aqui é igual a esse é igual a esse, então esse é igual a esse, certo? Vamos utilizar o desenvolvimento através da equação algébrica. Passa tudo que é x para cá e tudo que não é x para lá. Como fica? 2x, já estava do lado de cá, aqui vai mudar o sinal, vai ficar menos, é igual a 3, que já estava desse lado, esse daqui vai passar para cá, mais 7. Então, nós temos 2x menos x, x. 3 mais 7, 10. Aqui nós descobrimos o valor de x. Mas eu também quero saber quanto mede esse pedacinho do ponto de encontro das retas tangentes com o ponto de tangência, tá? Que eles têm a mesma medida. Vamos lá. Se aqui x é 10,
aqui vai medir 10 mais 3 é igual a 13. Se essa medida aqui é igual a essa, aqui também tem que dar 13. Vamos conferir? Isso vai dar 2 vezes, quem é x? 10 menos 7. Então, temos 20 menos 7, 13. Ora, se eu descobrir que esse pedaço aqui mede 13 e esse 13, eu percebi que as medidas são de fato iguais, y, que também tangencia tanto ao círculo aqui de cima quanto esse abaixo, ele vai valer 13. Então, x vale 10 e y vale 13. Compreenderam? Então, vocês sabem que todos os polígonos têm perímetro. O círculo, ele não é um polígono, ele é uma figura geométrica e que ele também tem um perímetro. E nós calculamos a medida desse perímetro utilizando as seguintes fórmulas, pode ser uma ou outra. Comprimento, que é o perímetro da circunferência, é igual a 2 vezes πr. Π, no caso, ele vai valer 3,14, tá? É um valor aproximado, porque π é um número irracional. Ele tem uma dízima não periódica, tá? Ele é um número com uma dízima não periódica. Então, no lugar de π, eu vou utilizar 3,14. Há problemas matemáticos que tem uns autores de livros que colocam considere π 3,1, aí você vai usar 3,1. Outros autores podem utilizar considere π 22/7, uma fração, ou π igual a 3, depende da situação. Mas quando não informar nada, vocês utilizam 3,14, ok? Quando você tiver o raio, você utiliza essa fórmula aqui. Vocês sabem que o diâmetro, nós já falamos aí, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Por isso que a fórmula aqui, ó, o D está embutido nele 2R. Ó, substitui 2R por D, mesma coisa, tá? Então, o raio aqui 20 centímetros, vamos calcular aqui como que vai ser. Se você quisesse calcular já pelo diâmetro, o diâmetro aqui vai ser o dobro, seria 40 centímetros, mas aí usaria 3,14 vezes o diâmetro. Aqui, se você utilizar o raio, você vai usar 2 vezes 3,14 vezes 20. Então, eu vou utilizar esse aqui que as pessoas têm mais o costume de usar. Então, calculando o perímetro da circunferência, que é uma volta aqui, ó, nós temos o comprimento, que é o que eu quero saber, que eu quero descobrir, que se refere ao perímetro, 2 vezes π, né? 3,14, então coloque 3,14 vezes o raio. Esse daqui é o raio, tá? A medida do raio, nós já falamos. Então, vezes 20. Então, o comprimento vai ser... Eu vou multiplicar primeiro os inteiros, para ficar mais fácil. E você multiplica com o número decimal logo após. Então, ó, 2 vezes 20, 40 vezes 3,14. O comprimento vai ser, vamos fazer aqui, ó, 40 vezes 3,14. Aqui tem o 0. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Somando aqui, nós temos... Quantas casas decimais temos aqui? 2. Então, vamos, ó, colocar a vírgula lá, tá? Então, o comprimento da circunferência vai ser 125,60 centímetros. Já que se trata de perímetro, a medida continua elevada a 1, tá? Se nós cortarmos aqui, ó, a circunferência aqui e esticarmos, você vai ter uma linha. Então, você mede uma medida
de comprimento, não é a área. A área da circunferência é outra coisa, que nós já vamos ver. Então, agora aqui temos um problema prático que também vai tratar do cálculo do comprimento da circunferência, ou perímetro da circunferência. Uma pista de atletismo está representada pelo desenho. As linhas que representam o diâmetro medem 60 metros. As linhas que representam o diâmetro da circunferência é esse aqui, ó. 60 metros. Esse aqui também, ó, mede 60 metros. Ok? Nós temos duas linhas retas nessa pista. Esse pedacinho aqui e esse aqui. Eu vou marcar aqui com um pontinho para separar, para vocês visualizarem melhor. Ó. 110 metros aqui e 110 metros aqui. Calcule o perímetro dessa pista. Então, nós não vamos calcular só a parte que tem a circunferência. Nós vamos calcular também junto a linha reta, tá? Mas primeiro vamos calcular do comprimento da circunferência. Nós vimos ali que o comprimento da circunferência é 2π vezes r ou π vezes d. O que o problema aqui deu? Ele não deu o diâmetro? Então, vamos utilizar π vezes d. π vezes d. Quem é π mesmo? 3,14. E d? O diâmetro mede 60 metros. Logo, o comprimento vai ser 3,14 vezes 60. Ó, vamos calcular aqui. Quantas casas após a vírgula? 2. Então, colocamos aqui 188,40 metros. Só que isso daqui é apenas essa parte aqui, mais essa parte aqui, porque nós calculamos o comprimento da circunferência completa, porque temos a metade da circunferência aqui e a outra metade aqui. Agora, como ele pede o perímetro da pista, eu tenho que somar a isso aqui, mais esse pedacinho aqui e esse pedacinho de cá. Quanto que dá? Então, o perímetro total da pista vai ser 110 mais 110 mais a parte que é curva, que é a circunferência, né? 188,40. Logo, o perímetro da pista vai ser isso aqui mais 220. Nós vamos colocar, ao somar vírgula embaixo de vírgula, isso vai dar 408,40 metros. Não é interessante? Então, fica a dica para você. Se você estudar, fizer os exercícios, não acertou, refizer para ver aonde você falhou, para não falhar mais, vai dar certo. Não desista. Você é muito capaz. E eu estou muito feliz aqui por dizer isso a você. Acredite, você é capaz. E nós nos encontraremos na próxima aula, ok? Então, agora vamos voltar com força total nesse terceiro bimestre para garantirmos uma boa... Não. Ai, gente, que isso? Esqueceu como é que faz? Esqueci. Para de rir, Ricardo. E agora?